visita, nós conversamos com autoridades locais e também com muitas famílias que são entusiastas do sistema de ensino domiciliar, tá? Ou do homeschooling, como normalmente se diz. O convite foi feito à secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, justamente porque ela participou ativamente da construção do projeto de lei que foi encaminhado para o Congresso, objetivando regulamentar ou regularizar o ensino domiciliar, né? Ou o homeschooling. É um tema extremamente polêmico. Eu encontrei essas famílias com o intuito de ouvi-las, os pais, inclusive os estudantes e as autoridades de várias cidades que se reuniram em Santa Bárbara ontem para conversar sobre o assunto. O tema é polêmico, inclusive entre os entusiastas, defensores ou praticantes, né, deste mesmo ensino domiciliar. Por que o tema é polêmico? Porque há pessoas que defendem o homeschooling que não querem nenhum tipo de avaliação periódica. Algumas admitem a avaliação periódica, mas não querem que essa avaliação seja dada em consonância com as avaliações que ocorrem nas... Existem defensores do homeschooling que admitem ou sustentam que é necessário que essas crianças frequentem a escola de tempo em tempo para que sejam acompanhadas, por exemplo, que façam parte de uma atividade esportiva na escola. Para quê? Para que essas crianças sejam vistas, para que essas crianças sejam ouvidas, para que elas se integrem naquele ambiente escolar. Alguns defensores desta modalidade de ensino não admitem sequer essa frequência. Nós estabelecemos um diálogo muito democrático com todos os participantes, ouvimos as sugestões de todos, as críticas de todos. E o que me preocupou muito, tá, muito, foi o fato destas famílias, não digo aquelas com as quais eu conversei, mas das famílias que praticam o ensino domiciliar no nosso país, viverem numa situação de clandestinidade, esse é o termo, né? Porque eles falavam muito assim, doutora, precisa descriminalizar o homeschooling. E eu expliquei para eles que juridicamente já não é crime, porque não se pode falar em abandono intelectual quando existe ensino, quando existe instrução. O crime de abandono intelectual é deixar crianças e adolescentes sem educação, independentemente desta educação ser feita num ambiente escolar ou não. E, em regra, estes pais educam, e não raras vezes educam até melhor do que algumas. O problema é que eles vivem numa situação de clandestinidade, né, com medo. E o que me chamou muito a atenção foram relatos no sentido de que, com medo de perseguições, com medo de sofrerem processos, com medo de eventualmente terem as guardas, né, o poder familiar questionado judicialmente, estas famílias não levam as crianças para as atividades culturais e esportivas que as crianças querem frequentar, para não serem, vamos dizer assim, perseguidas, processadas, têm medo até de serem presas, porque alguns deles acreditam, né, que é crime. Então, nós chegamos no seguinte impasse. Os detratores do ensino domiciliar ou do ensino do homeschooling utilizam como princípio a necessidade das crianças se socializarem. No entanto, a perseguição que as famílias sofrem faz com que as famílias tenham medo de socializarem as crianças nos ambientes que elas querem frequentar. Eu deixei muito claro, porque eu não gosto de mentir, né? Eu não sei mentir, eu deixei muito claro que eu não sou uma entusiasta do homeschooling nem do ensino domiciliar. Eu, particularmente, não sou. Entretanto, eu tenho consciência de que o nosso país é um país plural
e que outros tantos países esta realidade de maneira mais respeitosa, de maneira a conferir às famílias um arcabouço jurídico para que elas não se sintam e não sejam tratadas como criminosas. E eu fiquei muito preocupada com o fato destas famílias estarem sendo colocadas na clandestinidade, dessas crianças estarem sendo colocadas na clandestinidade, e entendo que é necessário ouvir esses grupos de maneira não preconceituosa, e buscar uma solução. Paralelamente a isso, me chamou muito a atenção o fato de famílias que não são culturalmente adeptas do ensino domiciliar estarem retirando as suas crianças das escolas. Chamou ainda mais atenção o fato de famílias estarem retirando das escolas públicas e das escolas privadas. As críticas que eu ouvi não foram exclusivamente às escolas públicas. Tá? Por que eu estou fazendo este relato? Primeiro, porque eu gosto de dividir com os colegas, com a população, as atividades que nós procuramos fazer dentro e fora da casa. Mas também porque eu identifiquei um problema, né? Uma insatisfação com o ambiente escolar, com as políticas educacionais vigentes, um desejo de mudança, desejo este que está fazendo com que as famílias tomem a iniciativa de educar os seus filhos elas próprias. Né? Algumas das pessoas que eu ouvi deixaram empregos promissores para educarem seus filhos, porque entendem que desta maneira estão fazendo um bem para os seus filhos. Eu quero que todos compreendam que eu não estou aqui defendendo a prática. Estou apenas indicando que existe uma situação que eu desconhecia, em termos quantitativos, no estado de São Paulo, e que precisa ser olhada com seriedade para que nós possamos dar uma solução para estas famílias, talvez melhorar o ambiente educacional, público e privado, para que as famílias tenham o estímulo de manter os seus filhos nas escolas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada.